Amor próprio. Em algum momento eu tenho certeza que você já deve ter dito que precisa de mais amor próprio. Ou deve ter ouvido de alguém dizendo, você precisa ter mais amor próprio. Afinal, o que é esse tal amor próprio? Ele existe? É possível? Como conquistar? Eu sou Ana Paula Previde, eu sou psicanalista clínica, professora da escola EECP, Escola de Formação e Estudo Continuado em Psicanálise, e convido a você a estar comigo até o fim desse vídeo. Antes de mais nada, nós precisamos dizer que amor próprio trata-se muito mais do que estar na frente do espelho dizendo o quanto você se ama, o quanto você é especial, o quanto você é maravilhosa. Muito mais do que alguns livros de autoajuda dizem e que a rede social também diz, através do empoderamento. Nós, psicanalistas, entendemos que esse amor próprio está intimamente ligado à nossa construção como sujeito. Isso é, aquilo que eu entendo de quem sou, de quem você é. E se ele é construído desta forma, às vezes muito disfuncional, nós podemos desconstruir e possibilitar novas significações. Posso te dizer que na minha vida, por muito tempo, eu acreditei que o amor próprio era a autossuficiência, era o controle para ser uma boa mãe, uma boa esposa, trabalhar bastante, ter um bom emprego, uma boa remuneração, sustentar o lar, praticamente anular o meu marido. Afinal de contas, eu era muito boa e estava sob o controle de tudo. Isso era amor próprio? Não. Na verdade, isso é um medo, é um mecanismo de defesa que você tem com medo de ser rejeitada e abandonada. Por diversas vezes, dentro da minha análise, na minha análise pessoal, eu me deparei com situações do cotidiano da minha vida. Quando criança e adolescente, porque entendemos que isso é muito mais uma ação inconsciente do que consciente, devido a essas vivências que nós temos nessa fase da nossa vida. Mesmo nas comparações que tinha da minha mãe e do meu pai, comparações bobas, simplesmente entre eu e minha irmã, eu entendia que minha irmã era muito melhor do que eu, que a minha irmã era muito mais especial do que eu, comparações bobas. Mas isso foi criando em mim uma casca, foi criando em mim uma verdade que eu precisava ser tão perfeita, tão suficiente para só então ter o olhar dos meus pais e principalmente o amor deles. E assim foi levando para todas as outras relações da minha vida. Quando a gente fala de situações, às vezes a gente pensa, nossa, mas eu não vivi nada tão traumático, algo tão profundo na minha infância. Não trata-se de situações drásticas, às vezes questões do inconsciente que são do cotidiano, na nossa escola, com os nossos responsáveis, enfim. Isso vai fazendo com que a gente tenha um certo medo da rejeição, do abandono. E aí sim, a gente acaba criando situações para a gente sobreviver a isso tudo. Nós da psicanálise entendemos que temos 4 conceitos relacionados ao que nós podemos chamar nessa construção subjetiva, aonde a gente pode entender que está a construção desse amor próprio. É lógico que em ambientes hostis, ambientes em que você possa ter sofrido um abandono, uma negligência maior, violência de gênero, violências contra a criança ou adolescente, isso pode vir a piorar nessa construção subjetiva. Aí a gente pode trazer alguns conceitos como na construção do sujeito. Em um determinado momento da nossa vida, nós buscamos esse olhar, como eu disse, esse olhar do outro. Para que a gente possa entender quem somos, o outro, em um momento da nossa vida, disse quem somos. Então, a partir do que o outro diz, a partir do olhar do outro, é que nós entendemos quem somos. E como foi esse olhar do outro? Como foi o olhar da sua mãe? Como foi o olhar do seu pai? Aí a gente pode entender que tudo que você entende por você está relacionado a esses responsáveis. Uma outra questão é que nós construímos um ideal.
Como eu disse, eu queria ser perfeita, eu queria ter total controle de tudo. Um ideal de uma pessoa, aí é muito penoso a gente conseguir sustentar ao longo da nossa vida. Porque nós entendemos que essa perfeição nos garante o amor do outro, o olhar do outro. E isso é comum que construímos na nossa infância. Além disso, nós vamos repetindo padrões. Na psicanálise, a gente entende que há um determinismo psíquico. Nós repetimos esse mesmo comportamento aprendido lá na nossa infância em todas as nossas relações. E só é possível fazer diferente a partir do momento que eu der a escuta à minha história. A partir do momento que eu der palavras novas para essa sua vivência, a minha vivência quando criança. E além de tudo, nós temos os sintomas. Os sintomas através do sofrimento. Vivemos em sintomas de sofrimento ao longo da vida. E muito difícil largar, porque talvez nós entendemos que através do sofrimento é a maneira correta de se relacionar e de ser amada. Daí, talvez, um dos desafios de pessoas que vivem abuso dentro de suas relações conjugais, suas relações amorosas. Então, todos esses elementos da psicanálise é o que nós podemos entender dentro desse amor próprio. E isso faz toda a diferença quando você se permite a passar por um processo de análise. Nós temos a Escola de Formação e Estudo Continuado em Psicanálise, porque é mais do que uma transformação, é mais do que uma transformação de si, é transformar as relações conjugais, é transformar as relações de instituições, é transformar o mundo a partir desse olhar para dentro de si. Quando nós podemos ressignificar algumas questões, nós podemos mudar tudo ao nosso redor. Então a psicanálise é incrível e eu te convido a conhecer mais sobre isso. Nós temos a Escola de Formação de Psicanalista, que passa pelo processo de tanto análise pessoal, temos as nossas supervisões, aulas com nossos especialistas, psicanalistas especialistas, convidados, nomes de pessoas que estão sempre prontos para poder não só transmitir a psicanálise através do conhecimento teórico, mas através do manejo clínico. E eu convido a você a conhecer mais sobre esse mundo da psicanálise pela ECP. Gostou do vídeo? Achou que é interessante? Curte, compartilhe e siga-nos no Instagram que está aqui na descrição desse vídeo e também se inscreva no nosso canal. E eu te espero no próximo vídeo.